Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Essa semana aí está começando, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as causas anteriores das aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Semana passada nós comentamos sobre as causas atuais das aflições e hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que seriam essas causas anteriores. Então nós buscamos na semana passada entender por que nós sofremos hoje, por quais motivos, quais circunstâncias, o que será que nós vivenciamos e que no passado, uma causa gerada no passado, né? E no futuro, hoje no presente, acabou sendo um efeito. Que essas circunstâncias acontecem não necessariamente em outras encarnações e que trazemos para essa, mas também nessa mesma encarnação que nós vivenciamos e nós realizamos determinadas ações e que logo na sequência, alguns anos depois, não importa. O resultado, o efeito daquela ação foi ainda na mesma encarnação. Então, nós demos uma estudada, uma passeada, é disso que fala o capítulo 5, né, se causas atuais das aflições, e agora vamos estudar as anteriores e do que se trata. Desde já quero agradecer a presença de vocês. Temos aqui a nossa aguinha aqui para ser fluidificada, a minha, da minha família, e vocês que quiserem também preparar essa água para ser fluidificada, no final nós fazemos as vibrações, onde nós pedimos a fluidificação dessas águas. Então aconselho vocês que gostam de ter essa água fluidificada, de tomar ao dormir, ao acordar, de encaminhar a parentes, a amigos, que possa deixar ela preparada antes do nosso estudo. Então, desde já, vamos nos preparar para fazer a nossa subida vibratória, a nossa prece de abertura, para darmos início a esse nosso Evangelho. Então, convido a todos para que fechem os seus olhos, para que, por um momento, por uns instantes, por alguns minutos, possamos dedicar esse tempo a nós mesmos, ao nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa mente, que é uma máquina e que ela não para e que estamos sempre atentos, em constante vigília, mas que nesse momento nós possamos dar uma tranquilizada nela. Vamos esquecendo o que nós vivemos no dia de hoje, o que nós esquecemos na semana passada, durante o final de semana, e vamos concentrando apenas neste momento. Então, que nós possamos tentar higienizar a nossa mente, tranquilizá-la, respirar profundamente. E assim que nós possamos estar um pouco mais conectados com a espiritualidade a partir deste momento, possamos sentir a presença deles, que possamos agradecer os nossos mentores individuais, nossos mentores que estão conosco, os anjos da guarda, que estão conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando, cuidando da gente, tentando nos aconselhar. Agradecemos também a presença dos mentores das nossas residências, o mentor deste trabalho, dentro do perfil Terceira Revelação, que toda essa espiritualidade possa estar conectada nesse momento, fazendo como se fosse uma rede. E assim, mais leves, vamos também saudando as equipes de limpeza, proteção, higienização, representadas pelos índios Itapurãs, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia, que passam por todos os cômodos de nossas casas, desde a entrada, sala, banheiro, cozinha, quartos, que eles possam higienizar, retirar toda e qualquer negatividade desses ambientes, retirar formas, pensamentos, miasmas, queimando com suas ervas, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, purificado esses ambientes, para que a nossa casa esteja preparada para
esse Evangelho. Nos ligamos a Ricardo, Coração de Leão, pedimos que deixe um ou mais dos seus soldados em frente às nossas casas, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade. Que só possa entrar aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nossa casa está limpa, está protegida, envolvida por uma cúpula, e no alto é hasteado uma bandeira, um farol luminoso, para que toda a espiritualidade consiga visualizar que neste ambiente existe um Evangelho no lar sendo feito, sendo realizado neste momento, e que ele perdure ao longo dessa semana. E assim nós saudamos as falanges de espíritos, professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, e nos conectamos aos primeiros cristãos, aos irmãos que dedicaram a sua vida para divulgar o Evangelho, para vivenciar o Evangelho. Paulo, Maria de Magdala, os apóstolos, irmãos abnegados, não só na divulgação, mas também na sua transformação. Juntos deles, vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa querida Mãe, que ela possa nos acolher em seus braços, que possamos nos sentir mais fortes, confiantes, como todo. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Vamos lá, vamos iniciar a leitura deste Evangelho, então, causas anteriores das aflições, item 6. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pôde evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente na vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Quer dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conhecem da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça, da providência divina, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanecência de alguns instantes na Terra. O que fizeram elas? Essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam sequer nem seguir nem o bem e nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que é pertencente a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nessa vida, é porque nós fizemos em outra. Essa é uma alternativa que não podemos escapar.
e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. E o homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido, na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expiar hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E naquele que sofre pode-se dizer sempre: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Vamos ao entendimento desse subcapítulo aí, desse item 6. Então, de que natureza são essas causas que afligem o homem? Qual a sua origem? De onde elas surgem? Então, elas podem ser classificadas em dois grupos. As aflições cuja causa primária é o próprio homem e aquelas que, pelo menos na aparência, escapam à sua influência e podem atingi-lo por fatalidade. Então, tem aquelas que nós causamos e tem aquelas que acontecem com as pessoas ao nosso redor e que somos atingidos por fatalidade. Então, há, portanto, os reveses e acidentes que nós provocamos com a nossa irresponsabilidade e com a nossa imprudência, e outros que a gente não tem como impedir, que de fato são consequências que a gente acaba sendo atingido. Como que a gente pode explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros, sem negar essa justiça e a bondade de Deus que nós já tratamos? Então nós temos que procurar as causas anteriores que deram origem nessas felicidades ou nesses padecimentos, coisas boas ou coisas ruins. Se não podem ser encontradas nessa existência, é porque elas aconteceram em algum outro momento de nossas encarnações. Deus não pune ninguém sem essa causa justa. E o homem que pratica o mal sempre punido no decorrer da existência, então nem sempre ele pode ser punido nessa existência, como pode ser parcialmente punido, ou não receber nenhuma punição. E como que a gente entende essa questão de não receber nenhuma punição? Será que tem justiça divina aí também? Aqui logo nesse item 6 também, logo no começo ele cita várias situações que nós vivenciamos, que nós podemos vivenciar, ou que nós vemos as outras pessoas vivenciarem. Está logo na primeira estrofe, né? Então ele fala, assim como as fatalidades, né? Assim como a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Então, quando a gente perde um ente querido, a gente não entende por que perdeu aquele ente querido. Às vezes ele era tão jovem, tão cheio de vida, às vezes ele era uma boa pessoa e a gente acaba não entendendo isso e vai buscar a resposta onde? Nas outras encarnações, já que nessa a gente não vê a resposta dentro da justiça divina daquela pessoa ser merecedora de ter desencarnado, ou mesmo, se a gente pega, como ele diz aqui, de uma pessoa que sustenta a família. Um pai de família sustenta a sua família, sei lá, tem tantos filhos, esposa, e ele desencarna e deixa essa família sem suporte. E aí a gente já vai, mas é uma pessoa boa, por que isso aconteceu com ele? E aí a gente entende nas causas anteriores qual o motivo dessa situação estar acontecendo. E a gente vai falar assim, nossa, e essas pessoas que foram atingidas, esses familiares, será que eles mereciam isso? Talvez, nós não sabemos quais são os motivos deles estarem vivendo essa situação, mas pode ser que eles entrem nessa questão de fatalidade. Em todos esses momentos, existe uma coisa que acontece, que é o aprendizado. Nós passamos por aprendizados. Se nós somos os merecedores daquele efeito, né, que foi causado numa existência anterior, nós temos que levar consigo, né, o aprendizado. Assim como aqueles que estão ao redor. Quem está ao redor e sofre esse tipo de situação, que parece ser uma punição, na verdade ele tem que entender como um aprendizado também. Porque aí ele vai, em outras situações, que talvez ele de fato vivencie, vai ter o seu fardo mais leve, vai compreender melhor e vai passar por aquela situação de uma forma mais leve, mais serena, mais tranquila. E aí ele cita outras situações que a gente vê, né? Os acidentes que não se pode evitar,
os reveses da fortuna, então a questão financeira também, as pessoas que perdem o dinheiro de uma forma muito rápida e se veem numa situação que você não entende como, os flagelos naturais, que é um dos grandes questionamentos do ser, nosso também. Nossa, mas por que desencarnou naquele desastre natural? Quando a gente falava de Brumadinho, quando falávamos dos terremotos, dos maremotos, do tsunami na Indonésia. Então quando a gente pensa assim, caramba, por que aquela pessoa estava lá, gente? Ela não estava ali por acaso. Alguma causa anterior ela teve. Vamos dar continuidade aqui no nosso item 7. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Então, a gente está num trabalho. Nosso chefe é um carrasco. E a gente não entende porque aquele chefe é um carrasco. E a gente passa muito tempo naquele trabalho e aquele cara sempre nos trata do mesmo jeito por muito tempo e a gente às vezes não entende. Talvez a resposta esteja nas causas anteriores dessas aflições atuais. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, e se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino na Terra como um mundo expiatório que é. As anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos, é claro, que a cada um é dado o que merece, sem prejuízos do que lhe cabe no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve-se lembrar que, se estivesse no mundo mais avançado, não teria que sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Então está aí um grande ponto, A gente acha, às vezes a gente acha que a gente é um ser super evoluído, que eu não mereço passar por essa situação, que eu não tinha que estar aqui hoje, porque eu sou bom. A gente esquece o que a gente já foi, a gente esquece o que a gente já fez e acaba colocando tudo no mesmo prato, como se a gente fosse merecedor só dos louros. E a gente tem que lembrar que nesse planeta aqui não está quem é merecedor dos louros. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, onde as situações elas vão ser complicadas, elas vão ser dificultosas. E se nesse momento as coisas estão bem para mim, ou eu consigo passar pelas situações de uma forma muito mais tranquila, mais leve, qual é o meu compromisso aqui? Ajudar os outros, porque é difícil para todo mundo. Se para mim parece que essa fase do videogame está fácil, a gente vai ajudar quem está com dificuldade nessa fase. Então eu vou sentar do lado dele e falar assim, essa fase você passa desse jeito. E vou fazer a minha parte. Se a pessoa vai ouvir, se ela vai tentar fazer do jeito que eu estou orientando, sugerindo, ótimo. Se ela não vai tentar, ficou a sua dica e você vai ajudar outras pessoas. Então, aqui a gente não está de paraquedas e não está por acaso. Item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, o espírito consciente, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro que preparam.
rendamos graças a Deus que na bondade concede aos homens a faculdade da reparação e não condena irremediavelmente a primeira falta. Então a gente às vezes não tem uma segunda chance. A gente sai deste planeta desencarnado neste momento, tudo que ficou pendente da nossa encarnação, todos os relacionamentos dificultosos, ruins, todas as coisas não tão boas que eu fiz, elas acabaram ficando aqui, elas vão deixar a consequência para outro dia, para outra encarnação. Agora, quando a gente acorda, a cada momento do nosso dia, nós temos uma nova oportunidade de reparação, uma nova oportunidade para fazer diferente, para corrigir aquilo que a gente fez ontem que foi errado e que, como a gente tem aqui mencionado, arrependido e consciente de que aquilo que a gente fez foi um erro, a gente nessa nova oportunidade possa acertar para não levar esse problema para ser solucionado lá na frente. Então, quanto mais conscientes nós temos, mesmo que não seja fácil, mas que nós tenhamos a consciência e que nós tentemos melhorar aquilo que faz com que a nossa encarnação seja mais complicada. Se é o meu orgulho, se eu não sei dizer não, eu tenho que aprender a dizer sim. Se eu só falo sim, eu tenho que aprender a dizer não. Porque o ideal é sempre que a gente tenha o equilíbrio em todas as situações. Item 9. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito, para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre como prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação. Mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado. Se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são especialmente os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres inatos que parecem nada ter de mal na sua precedente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser sem dúvida uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Será que estamos todos nesse barco? Difícil, né? Você ter a consciência de, antes de encarnar, pedir determinadas provas que lhe serão dificultosas, que vão fazer com que você seja provado onde você tem mais dificuldade. A minha dificuldade, por exemplo, é postergar. Deixo tudo para amanhã. Tenho muitas tarefas. Ou mesmo dentro do espiritismo, com caridade, com as pessoas no meu trabalho, dentro da minha família. Existem várias formas onde a gente tem responsabilidades para serem transformadas. E aí a gente acaba empurrando com a barriga, deixa para amanhã. E no final das contas, esse deixar para amanhã é deixar para uma próxima encarnação e fica mais penoso ainda essa transformação. Tem uma outra situação que eu queria trazer, só para lembrar, que às vezes a gente encarna numa família, vou citar duas situações. Às vezes a gente encarna em uma família onde a gente tem um filho que tem uma determinada deficiência. E a gente tem uma encarnação dolorosa, às vezes, por conta das condições que esse filho tem e que depende de que nós tenhamos dedicação, empenho, que essa pessoa seja dependente. Estou falando um filho, mas existem situações onde as pessoas ficam idosas. Então você tem uma mãe, um pai idoso que também depende de você.
e a gente às vezes acaba não entendendo, mas por quê, né? Às vezes quem precisa passar pelo sofrimento é você. É só assim, mas como eu? Eu que tenho que aprender a cuidar dessas pessoas. Aquela criatura às vezes está numa situação que ela pediu, nesse caso, como a gente acabou de ler, ela pediu para vir naquela determinada situação para nos ajudar. Para que nós possamos desenvolver, porque às vezes nós não conseguimos sozinhos. Então, dentro de uma situação forçosa, a gente acaba evoluindo naturalmente, porque a gente precisa passar por aquela aprovação. A não ser que eu negue isso e abandone esse ser, né? Mas nós, conscientes aqui, como estamos batendo esse papo, tenho certeza que entendem o que eu quero dizer. Então, tomaria os cuidados e a transformação seria forçada, mas ela ia acontecer. Uma outra situação é a perda de criaturas recém-nascidas. A criança acabou de nascer e ela já desencarnou por alguma causa, alguma insuficiência, alguma má formação, e não se entende, não se vê por quê, né? Se questiona muito a Deus, mas por que essa criança nem viveu, nem teve oportunidade e ela já desencarnou logo cedo? Justamente porque talvez não seja a criança que tenha que passar por determinada situação. Ela veio para ajudar aqueles pais, enxerguem dessa forma também. Ela veio para ajudar aqueles pais a entenderem, a suportar a dor da perda. Os pais, eu digo, mas os familiares, as pessoas que vivem juntas. Talvez aquelas pessoas precisem passar por determinadas provações de lidar com a perda de um ente, de um amor, de uma pessoa que você tenha tanta dedicação. Então existem várias situações que a gente tem que sempre olhar fora da caixa. Isso não é uma regra. Nenhuma dessas situações é uma regra. Então são todas possibilidades que nós aprendemos graças ao Espiritismo, ao ensinamento da reencarnação, dessas provas, expiações que nós precisamos vivenciar dentro das causas e dos efeitos, e a gente acaba juntando tudo isso e fazendo conexões. Só que não existem receitas de bolo nesses casos, né? Não tem como você adivinhar por que isso aconteceu dessa forma. Não. Cada situação é uma, cada família é uma, cada pessoa é um ser único e que tem que, dentro da sua reflexão interior, do seu entendimento interior, tentar compreender o porquê dessas vivências, dessas causas que nos afligem tanto. Vamos dar uma lidinha aqui só para a gente complementar esse capítulo, esse item. Pode-se então concluir que todo sofrimento se origina de uma falta praticada pelo espírito? Então, nem sempre existe essa relação. Muitas vezes o espírito nada tem a reparar, como eu acabei de dizer, mas busca no sofrimento as provas que necessita para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. O espírito muito dedicado e consciente de quais são os seus compromissos, né? Esses que encarnam missionários, encarnam justamente para uma evolução mais forçada, mais intensa, mais rápida, porque não é qualquer um que consegue, né, gente? Qual a diferença, então, da prova e expiação, só para a gente finalizar? Expiação é a correlação imposta ao espírito, provocando-lhe, quase sempre, reclamações, desespero, revolta. Essa é a expiação. E a prova é uma tarefa, uma missão marcada pelo sofrimento, que o espírito pede para, então, se aperfeiçoar. Como que nós podemos, então, aplicar essa lição em nossas vidas, enfrentando nossas tribulações sem revolta, com resignação e paciência, certos de que a justiça divina não nos deixaria sofrer sem uma causa e tentando fazer do sofrimento uma fonte de purificação e progresso espiritual. Esse item tem 2 mensagens do Divaldo, uma do Divaldo chamada Lampadário Espírita, está no livro Provações, e outra de Joana de Ângeles, as 2 de Joana, tá? Seu Hoje Sua Vida, do livro Luz Viva. Eu vou pegar essas mensagens depois e vou postá-las
na timeline do Instagram, depois subo elas nos stories também. Então, deu para a gente compreender um pouco mais das causas que nos afligem. Semana que vem, nós vamos falar sobre outro tema polêmico que esse capítulo 5 traz, que é o esquecimento do passado. Né? Muitas pessoas se questionam se deveriam ou não, por que nós esquecemos do passado, será que se eu lembrasse do que eu vivi em outra encarnação, será que eu viveria melhor ou corrigiria melhor os meus defeitos, os meus males? E é isso que a gente vai falar na semana que vem, dentro desse subcapítulo Esquecimento do Passado, no capítulo 5. Tá bom, gente? Se alguém quiser colocar alguma mensagenzinha, eu vou tentar aqui colocar o áudio pra gente fazer. Não vai dar, vai acabar a bateria, mas tudo bem. Vamos sem musiquinha mesmo. Convido todos então pra gente fazer as vibrações finais. Água, se der tempo ainda de correr atrás para buscar a sua aguinha para botar para fluidificar. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar então os nossos corações mais uma vez. Vamos de uma forma bem mais consciente entender por que nós vivemos determinadas coisas nos dias de hoje. E assim, conectados também com a espiritualidade que nos acompanha hoje, e que nós possamos, dentro desse conhecimento, dentro do amor que temos para conosco, para com os outros, oferecer aquilo que temos de melhor, a nossa melhor vibração, a nossa melhor energia, o nosso melhor sentimento, e vamos direcionando para o alto, para a espiritualidade, colocando em suas mãos essas energias, e vamos assim vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelos povos que sofrem com guerra, passam por fome, misérias. Vibremos pelo nosso país, por essa pátria bendita, pelo Brasil, principalmente pelos nossos governantes, que eles possam sempre tomar melhores decisões em prol de todo o povo brasileiro. Vibremos pelas pessoas que sofrem em suas casas, que sofrem nas ruas, nas prisões, pelos que sofrem nos leitos dos hospitais, que estão internados nas UTIs por conta do Covid-19. Vibremos também aos profissionais da saúde envolvidos na linha de frente dessa doença. Vibremos aqueles envolvidos na descoberta das vacinas e também por aqueles que desencarnaram e nos deixaram. Vibremos pelas pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa casa, e pedimos permissão para que a espiritualidade possa vibrar por aqueles que não estão acompanhando o Evangelho no dia de hoje, mas que estão em algum outro momento assistindo esse estudo, e também para nós mesmos, por nós mesmos, que possamos receber essas energias, que possamos nos sentir revigorados, reenergizados para mais uma semana. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim, gratos a Deus, possamos pedir a Ele que nos envolva, que nos cuide, que nos abençoe ao longo dessa semana, nos protegendo contra toda e qualquer negatividade. E que assim seja. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para todos. Quem chegou agora, que nem a Aninha do Cantinho Espírita acabou de chegar. Uma boa noite para todos. Agradeço a companhia. Que vocês, mais uma vez, tenham uma maravilhosa semana. Que durante a semana as coisas que nós façamos sejam focadas no bem, né, na nossa transformação. Que sejamos sempre, dia após dia, pessoas melhores. E domingo que vem estaremos com o nosso Evangelho no mesmo dia e horário normal, tá bom?
Beijo no coração de todos. Compartilhem esse material para aquelas pessoas que vocês achem necessário. Curtam, divulguem esse material mais uma vez. Estará posteriormente no YouTube do Terceira Revelação, onde tem mais materiais para divulgação, para estudo e tudo mais. E até mais. Obrigado pela companhia a todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite.